Estamos em mais uma sexta-feira de gratidão. Que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje nós vamos meditar em Isaías capítulo 12. Iniciaremos pelo verso 2 em diante. Ele é um capítulo curto, mas com muitos significados. Iremos meditar posteriormente também no Evangelho de João, mas tudo no seu momento. Vamos ler o verso 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegrias vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: dêem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Anuncie que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Sabe-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Deus seja louvado. Vamos meditar calmamente em cada um desses versos. Primeiramente, Isaías está nos convidando a reconhecer o Senhor Deus como nosso Salvador. E quem é o nosso Salvador proporcionado por Deus? Jesus Cristo. E por isso que nós confiamos e não tememos. Isaías 41, verso 10, mais adiante, ele fala justamente neste capítulo 41, verso 10, a respeito de não temermos, porque o Senhor é o nosso Deus que nos ajuda e que nos fortalece. E novamente, esta menção a respeito de confiar e não temer no Isaías 41 é um convite a mim e a você e também ao povo que estava ouvindo essas profecias de Isaías a não temer, a confiar no Senhor. Porque o Senhor é a força deles, um cântico esse que traz a certeza que é um Deus que salva, é um Deus que fortalece, é um Deus que está presente. Essa expressão que tem no verso 3, vocês tirarão água das fontes da salvação, poço, é algo muito importante nas áreas desérticas que tem ainda hoje nessa questão de Israel, no tempo antigo mais especialmente, mas essa questão de água para as áreas de Israel é muito importante por ser muito desértica. E essa questão da fonte da salvação, vocês tirarão água dessa fonte, me remeteu à história da mulher samaritana junto ao poço, onde Jesus, em João capítulo 4, ele fala no verso 13 e 14 assim: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor ainda diz mais adiante para essa mulher, no verso 24, a respeito de adoração. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o Senhor se revela a essa mulher no verso 26, abertamente: eu sou o Messias. Eis, é eu que estou falando com você agora. A importância de nós crermos que o Senhor é essa fonte de água viva. E não é só essa característica que o Senhor é representado na palavra, é pão da vida, porta, o pastor, dentre tantos outros. O verso 4, deem graças ao Senhor. Por isso que temos o projeto de gratidão toda semana, ou eventualmente
Quando tem alguma semana de oração especial, não ocorre o gratidão, mas mesmo assim vocês são abençoados pela palavra de Deus. Ter o coração grato a Deus. Invocar o seu nome, falar, testemunhar dos seus feitos, porque é excelso o nome do Senhor. Nosso nome do nosso Deus é elevado. É Ele que nos proporciona tudo o que nós necessitamos. O verso 5, cantem louvores a Deus, porque Ele fez coisas grandiosas. Você tem meditado na grandiosidade de Deus? Da maneira linda que Ele tem conduzido a sua história? E como eu mencionei anteriormente, João 4, verso 24, não é simplesmente cantar, ter uma voz bonita. Não. O Senhor busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O que significa isso, Ana? Que adoram mesmo reconhecendo Ele como o Senhor de sua vida. Rendido ao altar. Senhor, eu reconheço que o Senhor é santo. Que o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. Se hoje estou aqui, é graças ao Senhor. O que ainda está por vir na minha história, eu sei que está sendo conduzido pelo Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Eu descanso, eu confio em Ti, porque o Senhor é o meu Deus. Em reconhecimento, e também, se você souber algum dos atributos de Deus, a brilhante estrela da manhã, o Cordeiro de Deus e tantos outros, e declarar com fé, crendo, o Senhor também aceita a sua adoração e você vai construindo uma intimidade tão necessária para ser construída com o Senhor. Exultem, gritem de alegria. Gritar de alegria é aquela exaltação extrema de felicidade, de contentamento diante de todos os feitos que o Senhor tem operado no meio do seu povo. No período de Israel, e ainda hoje Ele opera grandes feitos. Se você tem se alegrado no Senhor, você tem confiado em Deus, em tudo que Ele tem proporcionado para a sua vida? Eu espero que sim. O nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que ama cuidar dos mínimos detalhes da nossa história. Apesar de alguns momentos não serem tão agradáveis de serem vividos, mas nós sabemos por Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. O Senhor tem um propósito lindo e especial para a sua vida. Independentemente do que você esteja passando, fale do Senhor. Honre ao Senhor através da sua vida. E o mais, definitivamente, o Senhor fará na sua história. Meus queridos, ao meditarmos na palavra de Deus por esses minutos, é necessário nós buscarmos o Senhor em oração, pedindo que Ele continue trabalhando nos nossos corações, nos enchendo de esperança. E nós sabemos que Ele é a fonte da água viva que trouxe salvação para mim, para a sua vida, para a sua história. Mas caso você ainda não o conheça como Salvador de sua vida, procure uma igreja adventista mais próxima de você e faça um estudo bíblico. A Novo Tempo também disponibiliza online de estudos bíblicos que você pode estar solicitando para que receba na sua casa. E também tem a Robô Esperança, que é a inteligência artificial na estrutura bíblica da Novo Tempo também. Você pode estar fazendo online via WhatsApp. Vamos orar? Santo, 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 poderoso, majestoso Deus,
nome sobre todo nome, aquele que é, era e há de vir em glória e majestade. Pai querido, nos ajude a amá-lo mais, a reconhecê-lo nos mínimos detalhes da nossa vida. Ó Senhor Deus, Tu és a fonte da água e vida que traz sentido para as nossas vidas. Não somos nada sem o Senhor. Em todo momento, Senhor, nós podemos percebê-lo. Essa semana tem sido uma bênção. Nós temos sentido a condução do Senhor, a Tua mão sobre nós, nos guardando de todo mal, nos fortalecendo até mesmo nas nossas fraquezas. Seja por questões de enfermidade e por muitas vezes algumas pessoas podem estar desanimadas na fé. E em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo, sejam reanimados a estar firmes na Tua palavra, porque o Senhor está muito perto de voltar e nós precisamos estar perseverantes na fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Todo olho verá a vinda do Filho do Homem, o nosso amado Salvador. Mas enquanto aqui estivermos, que a nossa luz brilhe e ilumine neste mundo escuro e mau. E que também sejamos canais de jorrar fontes de água viva através da esperança que temos em Cristo Jesus por meio de Sua palavra. Senhor Deus, nos abençoe ao longo desse dia. Nos dê um final de semana sobre a Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.